nessa quinta-feira, trazendo assuntos, né, da psicologia, coach de grau sistêmico e assunto do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Hoje trazendo um super tema para você. E aí desde já convido você a compartilhar essa live para que mais pessoas, né, tenham acesso a esse conteúdo. E vocês vão ver a importância do tema de hoje. É um tema sutil, mas intenso, que você pode realmente mudar a percepção e a dinâmica do que você está vivendo hoje. Só com o que eu vou falar hoje nessa live. Esse quadro foi criado para realmente fazer você desenvolver a inteligência emocional, para fazer você desenvolver o autoconhecimento, você ter aprendizados e que você possa cada vez mais gerir as suas emoções, para que você possa ter uma perspectiva melhor do que hoje, seja no seu trabalho, seja nas suas relações. Seja bem-vinda. Então, o assunto de hoje é imprescindível para que você entenda alguns pontos. A partir desse ponto, você pode entender vários outros pontos. Então, enfatizar, compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E aí, nessa noite, o tema é como se posicionar em todas as áreas da vida. Essa é uma pergunta. Você que não sabe, né, quando eu falo de todas as áreas, o que eu estou falando aqui? Existe a parte espiritual, existe a parte parentes, conjugal, filhos, social, parte de saúde, o pilar saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Se eu não me engano, deu 11 pilares aí, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a proposta é como se posicionar em todas essas áreas, seja no relacionamento, no trabalho, nas amizades, na hora do seu lazer, na sua família, com seus filhos. Então tudo isso exige que você se posicione. Quando você se posiciona, isso facilita que o outro ou as pessoas se posicione também. É algo sistêmico e vocês vão entender o que seria essa parte sistêmica. Uma parte influencia a outra. Então, posicionamento, eu vejo que muitas pessoas estão na periferia dos relacionamentos, da vida. Tem pessoas que estão no centro do relacionamento e estão no centro da vida. E quem está na periferia dos relacionamentos da vida, elas são influenciadas, elas são conduzidas. E quem está no centro dos relacionamentos, está no centro da vida, ela influencia e conduz essas outras pessoas, as pessoas que estão ao redor. Aí você pode se perguntar, Whindersson, o que faz uma pessoa estar na periferia da vida e dos relacionamentos? O que faz uma pessoa estar no centro dos relacionamentos ou no centro da vida? O que eu vou pedir para você? Compartilhe essa live, curte essa live. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixe os seus comentários aqui abaixo, o quão está sendo importante, né?
esse vídeo, essa temática, o quanto pode estar fazendo ou começar a fazer sentido para você. Agapiton, seja bem-vinda. Então, assim, aí a pergunta é: o que é posicionamento? Whindersson, o que é posicionamento? Posicionamento é você pisar no lugar certo, com a verdade certa. Comunicar de forma verdadeira quem você é. Comunicar o que você acredita. Comunicar restritamente e respeitosamente o que você pensa. Não esqueça do respeitosamente. Quando eu sou respeitosamente, sem ser o dono da verdade, mas eu me posiciono e digo o que penso, eu estou me posicionando de uma forma correta. Tem gente que se posiciona, mas não se posiciona de uma forma adequada. Tem gente que não se posiciona. Então nessa noite a gente vai entender um pouco mais esse posicionamento. Então vamos lá, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu quero ter sucesso como pai, e você também quer. Quero ter sucesso como mãe, e você também quer ter. Então, eu preciso estar com os meus filhos e ocupar os espaços de pai e mãe. Pisar naquele ambiente de pai e mãe para me posicionar. Para eu me posicionar, preciso ser verdadeiro com os meus filhos. Dizer o que é certo e dizer o que é errado para eles. É preciso se posicionar. Eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar e cumprir o seu papel. Noélia, seja bem-vinda. Eu preciso cumprir o meu papel. Se é o meu papel de aluno, o meu papel de professor, se é o meu papel como esposo, o meu papel como marido, o meu papel como amigo, como amiga, o papel como filho. Eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar no seu papel, no papel que você está desempenhando naquele momento. A gente sabe que a gente tem vários papéis. Eu falei dos pilares da vida. Então tem um papel do seu relacionamento amoroso, tem um papel na sua profissão, tem um papel você na parte de num pilar de parentes. Você pode ser filho, pode ser pai. Você vai se posicionar como amigo ou amiga. Você vai se posicionar como uma pessoa que cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Você vai se posicionar como uma pessoa que cuida das suas finanças, do seu lado emocional. Isso é posicionar. Então, no caso do pai, da mãe ou de relacionamento, se posicionar na questão do amar, do beijar, do abraçar, do dizer não, de falar de jeito nenhum. Então tudo isso é se posicionar. Quando eu me posiciono, eu influencio os meus filhos. Quando eu não me posiciono, os meus filhos vão me influenciar, influenciam a mim. Ou seja, nessa dinâmica de pai e filho, essa ordem se inverte. A dinâmica seria o que? Pai e mãe influenciar o filho e conduzir essa relação. Quando eu não me posiciono, isso se inverte. O filho passa a me influenciar. Isso é na dinâmica pai e filho, né? Pais e filhos. Se a gente for para a dinâmica da empresa, no lugar onde eu trabalho, onde você trabalha,
A mesma coisa, quando eu chego na minha empresa com verdade, com respeito, eu faço as verdades que eu acredito, né? Pode ser como proprietário, pode ser como dono daquela empresa, o presidente, eu me posiciono e chamo as pessoas e olho no olho dessas pessoas. Eu falo ali, ó, olhando nos olhos dela, me posicionando, falando o que eu acredito ser verdade. Eu cumpro o meu papel ali. A pergunta é, que eu te faço, você que está assistindo, você está cumprindo o seu papel aonde você vive, aonde você trabalha? Você tem se posicionado? Porque se você não tem se posicionado, você deixa espaço para que uma outra ou outras pessoas possam ocupar esse espaço que é o seu papel. Você já parou para pensar nisso? Se você tem ocupado todo o seu espaço que é de direito, o seu papel você tem exercido? E você precisa preencher esses espaços, essas lacunas. E quando eu não me posiciono na empresa, eu deixo de fazer, de influenciar. Eu passo a ser influenciado. Enfatizando mais uma vez, quando você se posiciona, você influencia as pessoas que estão ao seu redor. Quando você não se posiciona, você é influenciado por essas pessoas. Pergunta a você, você tem se posicionado? Você tem sido mais influenciado? Ou você tem influenciado mais? Então assim, você pode imaginar um presidente, um dono de uma empresa, ser influenciado por toda uma empresa? O que seria mais comum é um dono, um presidente influenciar toda a empresa. Você pode imaginar toda uma empresa influenciar o dono? Então isso é um papel invertido nessa dinâmica aí. Você imaginou o filho influenciando o pai ou a mãe? Então o posicionamento é o pressuposto do sucesso do ser humano. Posicionamento. Compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa live, esse conteúdo que é de relevância. Então, nessa noite, o meu convite, né, o convite que eu quero fazer para você é: se posicione. Se posicione corretamente. Como pai, como mãe, como filho, como filha. Se posicione como profissional. Mas se posicione de maneira correta. De uma forma verdadeira. Aí você pode perguntar, Whindersson, como é se posicionar de forma correta como profissional? O que um profissional de sucesso ele fala? Você vai falar. Fale. O que um profissional de sucesso que cresce, ele pensa? Pense. Pense como ele pense como uma pessoa, né? Um profissional de sucesso, quando alguém vai questionar ele fala para essa pessoa. Ele pode falar o seguinte: não, amigo, não, amigo. Você vai ficar falando mal da empresa? Legal. Mas eu vou falar bem da empresa. Por quê? Eu quero me posicionar de forma diferente de você. Então, vocês se posicionam como insatisfeitos?
eu vou me posicionar como uma pessoa satisfeita. Entenda que o posicionamento é uma escolha. Eu preciso respeitar o outro, fazer isso de forma respeitosa. Eu também posso me posicionar como uma pessoa vítima. Mas eu também posso me posicionar como uma pessoa vencedora. Então, dentro disso, quando eu me posiciono dessa forma, vamos ver quem vai chegar mais longe dentro dessa empresa. A gente está falando do ambiente profissional. E será que você está se omitindo na questão profissional? E se você está se omitindo, que resultado você tem tido? E quando eu entendo algo errado, né? Que tem algo errado ali, em termos do meu posicionamento, aí eu não me comunico de forma satisfatória. Eu me comunico de forma insatisfatória. Então eu não vou me posicionar dessa forma. Não seria mais adequado se comunicar de forma insatisfatória. Você simplesmente vai fazer o quê? Você vai comunicar sugestão para a pessoa, para as pessoas. Você não vai comunicar insatisfação. Eu vou ao meu chefe, eu vou no meu chefe, nesse exemplo, e eu dou uma sugestão para ele. Em vez de eu estar reclamando, insatisfeito, falando, me posicionando de forma não satisfeita, eu vou simplesmente chegar no meu chefe e falar para ele, e me posicionar. Então, enquanto você fica reclamando nos bastidores, nas sombras, eu vou no chefe e vou dar uma sugestão a ele, de forma verdadeira, de forma honesta e respeitosa. Dessa forma, eu vou estar me posicionando de forma certa, de uma forma correta. A mesma coisa com os filhos. Você bate, grita com seus filhos, deixando ele de lado. Aí você pode me perguntar: você está se posicionando? Eu estou me posicionando? Quando eu faço, eu grito, eu bato nos meus filhos? Estou me posicionando, só que eu estou me posicionando de forma inadequada, de forma errada. Eu tenho que me posicionar olhando nos olhos deles. Eu digo não para eles. Eu coloco de castigo. E se for preciso dar uma chinelada, mesmo que seja de leve, eu vou dar. Para dar aquele leve ardor. Que aí já tem a neurociência que vai fazer a associação com dor, né? E não fazer o que de fato ele está fazendo de errado o filho ou a filha. Aí você pode dizer assim: mas Whindersson, bater é certo? Se bate em filho, possa ser que não seja talvez, dependendo da visão, possa ser que não seja o correto, mas a chinelada de leve, ela pode existir. Para que esse ardor na pele desse filho associe a dor. Associe a coisa que não é para fazer. E aí já entra a neurociência. E aí uma pessoa pode falar isso publicamente. Desse bater, dessa chinelada, não bater e dar essa chinelada. E aí você pode se questionar: eu posso falar isso publicamente? Pode. Claro que pode. Você vai estar se posicionando em relação a isso. Com a sua verdade. O que você crê. O que eu creio e você crê.
Lembrando que a sua verdade é a sua verdade. Eu posso ter a minha verdade. Você pode até não concordar da minha verdade. Mas isso não vai fazer eu deixar de me posicionar. Eu preciso me posicionar. Então, quando você se posiciona, você está deixando de mentir para você. Então, para que você... Eu não vou fazer isso, né, de não me posicionar na esperança que as pessoas gostem mais de mim. Ou então omitir quem eu sou para que ou uma pessoa ou as pessoas gostem mais de mim. E se for para você gostar de mim, você vai gostar do jeito que eu sou. Com os meus erros, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Com meus acertos. Simples assim. Não é por causa de omitir quem eu sou. É pelo que eu me posiciono. A pergunta é, você tem se posicionado? Aí um exemplo bem cotidiano. Vai se eu aparecesse aqui com uma pulseira de Jesus. E aí uma pessoa questiona, mas o Whindersson, você aparece com uma pulseira de Jesus, se alguém não gostar, né, de Jesus, a pessoa vai ver ali a sua pulseira de Jesus, ela pode não concordar. Agora sim, ela pode ver um conteúdo de relevância aqui, ela pode ver a minha pessoa, o valor como pessoa, e ela pode continuar, por exemplo, nessa live. E aí ela vai acompanhar o meu trabalho. Pode até não concordar, talvez, com essa pulseira. Mas se eu tiver agregando valor à vida dela e aos delas, né? É algo que ela vai respeitar e por esse valor que é gerado aqui, ela vai continuar a acompanhar o trabalho. Então, da mesma forma, mesmo olhar, você precisa ter no seu dia a dia. Às vezes a gente pode se omitir, às vezes a gente pode não falar, não se posicionar. Talvez com um pensamento que vai desagradar alguém, ou uma pessoa, ou as pessoas. Aí a gente pode pensar o seguinte: se por esse posicionamento afastar pessoas, que elas sigam o que elas acreditam, eu vou respeitar. Mas elas não vão me calar. Nesse exemplo que eu dei, segundo a fé, elas não vão me calar segundo os meus valores e elas não vão me calar no que eu penso. Então, a mensagem dessa noite que eu deixo para vocês, a importância de se posicionar. Quando você se posiciona, você vai ver que muitas coisas na sua vida deixam de acontecer conflitos. Porque quando você se posiciona, isso facilita que o outro se posicione também. E talvez se você não, por algum motivo, você não tem praticado se posicionar,
talvez você possa começar a fazer isso a partir de agora. Mas isso pode afastar as pessoas, vai afastar as pessoas que precisam se afastadas. Porque quem vai ficar realmente são as pessoas que realmente estão de acordo com a sua ideia, com o seu gostar da sua pessoa, dos seus valores. Lembrando que é posicionamento de forma respeitosa, de uma forma correta, adequada, para que você alcance esse intento, esse objetivo seu. Talvez em muitas situações você pensou em 2 vezes em se posicionar, com medo, com receio. Talvez esse posicionamento pudesse ter facilitado muito aquela situação lá atrás. Então, posicionamento é algo muito importante nas nossas vidas. Eu costumo dizer que você está no trânsito, você está dirigindo um carro. Vamos dizer que é dirigindo um carro em uma via de mão dupla, ou seja, um carro está indo e o outro está vindo. Vai que por algum motivo você vai para essa pista e está vindo um carro lá. Nesse momento, eu preciso ser o mais rápido possível para me posicionar, porque o meu posicionamento vai facilitar a direção que esse outro carro está vindo na minha direção. Então, se eu jogo o carro para o acostamento, ele vai simplesmente seguir direto e eu depois vou retomar a pista na direção que eu estou. Se eu fico em dúvida na pista, ele vai pensar em jogar no acostamento. Se eu faço isso de uma forma muito... Luz, seja bem-vinda. Se eu faço isso de forma quase em cima da hora, corre o risco dos dois jogarem um carro para acostamento. E com isso, ter uma colisão. Então, com esse exemplo, né, isso foi um aprendizado que eu tive no trânsito. É preciso você se posicionar para facilitar o posicionamento da outra pessoa, para onde a direção que o outro vai tomar. Então se lembre disso quando você colocar suas ideias, seus pensamentos, o que você pensa de fato, quem você é preciso você se posicionar. Talvez muitos conflitos que você tem passado ou está passando hoje foi por esse não posicionamento. E você nem tem ideia que é por causa disso. Então, fica essa reflexão nessa noite, nessa live, para que o meu convite se posicione, você como mãe, você como pai, porque como eu falei na live, quando você se posiciona, você se coloca no centro, você fica na posição de influenciar as pessoas ao seu redor, de conduzir essas pessoas ao seu redor. Quando você não se posiciona, você está o quê? Sendo influenciado por essas pessoas. Então imagine você como pai, como mãe, não se posicionando, e quando você não se posiciona, você é influenciado por esses filhos. Imagine você na empresa, você como um chefe, você como um dono, você não se posicionando, a empresa, os funcionários te influenciando. E a forma adequada é esse chefe influenciar toda essa empresa, porque é ele que traz os valores para aquela empresa. É ele que realmente fundou ali e traz realmente a verdade dele. A empresa é dele, ele vai trazer a verdade dele. Pergunta é, você está trazendo a sua verdade no seu posicionamento? Você tem se posicionado de forma adequada, de forma respeitosa e de forma que vai influenciar essas pessoas ao seu redor? Fica a reflexão. Quero enfatizar que toda quinta-feira eu estou aqui trazendo assuntos da psicologia, coaching integral sistêmico, desenvolvimento pessoal, algo muito importante.
que eu levanto a bandeira aqui no Crescer e Contribuir. Conte comigo nessa caminhada, e qualquer dúvida que você tiver sobre o processo de coach, sobre a questão do atendimento, você pode me chamar aqui no direct. Dia de segunda-feira eu criei um novo quadro falando sobre ansiedade e depressão, algo que cresceu muito pós-pandemia, já existia, mas houve um pico, e achei muito pertinente trazer esses dois temas, e que você esteja também na segunda-feira, um horário um pouco diferente, às 20h47, na segunda-feira, tá? Toda segunda-feira trazendo isso também. E dia de quarta-feira trazendo circuito de filme, cada semana trazendo um filme para a gente poder refletir, né, sobre o filme, né, trazer elementos do filme para a nossa vida e ações para que a gente possa de fato ter novos resultados na nossa vida. Quando a gente levanta a bandeira da inteligência emocional, a gente começa a ver outros resultados na nossa vida, nas nossas relações, a gente se tranquiliza, a gente cria mais sabedoria, a gente vê que certas coisas não vale a pena a gente perder tempo ou ter um descontrole, e a gente começa a aproveitar e ser mais produtivo com essa questão do gerir as emoções. Então é algo muito, muito importante. Compartilhe essa live, né? E só enfatizando um detalhe, né, que é importante eu poder divulgar aqui. As lives de segunda-feira, que era encontro de empreendedores às 20 horas, ela foi transferida para a outra rede, que é o Instagram, né, o Whindersson Moraes Digital 2. Junto a isso foi criado também um outro canal, né, do YouTube, o Whindersson Moraes Digital 2. Acompanhe os trabalhos, né, do digital também. Existe a mentoria 360 graus. Se você se interessa pelo digital e quer fazer renda no digital, vai lá nessa rede social, me chama no direct, tira suas dúvidas, que pode valer a pena para você ou para alguém que você conhece, que já tem o interesse de fazer esse trabalho, tá? Gratidão, Leis, seja bem-vinda. Gratidão, que essa semana seja abençoada para vocês, e que você possa ser um vetor de mudança na vida de muitas pessoas, que eu possa influenciar de forma positiva na sua vida, e você que está assistindo essa live, esse conteúdo, possa ser um vetor de mudança e influenciador de forma positiva para as pessoas ao seu redor, tá? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima.